se minha vida não é de acordo com o patriarcado, com o machismo, com o núcleo familiar cristão, as leis ficam obsoletas, as leis ficam ultrapassadas, as leis elas não correspondem ao previsto. Adoro isso, o não previsto. O processo transexuador em geral ele é muito pautado nessa cisnormatividade, em que para você pedir sua troca de nome você tem que se impor uma hormonização a psicólogos. Às vezes você só quer trocar seu nome para um nome não binário, um nome mais neutro, e você não é reconhecido por isso. A própria lei deveria, no geral, permitir a troca de nome de maneira muito mais fácil, assim como, por exemplo, acontece em alguns estados americanos. A gente teve até uma discussão esses dias, numa reunião nossa, de uma pessoa amiga de um amigo nosso, um estagiário do JETS, que é pessoa não binária, e essa pessoa se identifica com... queria só trocar o nome dela, porque ela tem um nome feminino e ela queria um nome que fosse neutro. E aí a gente até entrou nessa discussão de se a gente fosse entrar com essa petição para mudar o nome dessa pessoa, a gente teria provavelmente que falar que essa pessoa se identifica com o sexo masculino, porque não... a gente teria que explicar uma coisa pro judiciário, que é uma coisa que tá muito, assim, já é difícil a gente explicar a transexualidade, que é uma coisa que até a gente até se fala mais um pouco. As pessoas trans não binárias, eu acho que dentro do direito fica muito difícil de explicar. Então, assim, a gente meio que acaba caindo, a gente acaba indo contra o que a gente mesmo acredita, sabe? Porque a gente sabe que as pessoas não binárias não são ou homem ou mulher. Mas aí, se a gente tivesse que entrar com essa petição, a gente teria que encaixar ela em um desses dois. Na verdade, eu queria só mudar meu nome para um nome, entendeu? Mas em questão de lei, assim, eu não posso nem usar meu nome binário como característica, assim, entendeu? Porque eu sei que na certa, óbvio que vai cancelar na hora, entendeu? Então, nem como trans eu prefiro não me identificar lá. Eu prefiro falar que foi uma questão mais emocional, que eu não gosto do nome e tal, porque foi uma trauma do passado e tal. Eu prefiro deixar para um outro aspecto, porque realmente não tem mínima visibilidade, nem trans binário tem visibilidade, imagina não binário, então a galera nem ouviu falar. Antes da gente registrar, a gente pesquisou e perguntou no cartório se era possível omitir o sexo, e não é permitido pela lei. Tem algumas informações que é necessário registrar. Então, o sexo está registrado na certidão. Acho que o começo é isso. A opção do que você deseja ou não incluir no registro de nascimento. Antigamente, na nossa época, era obrigatório você registrar a cor de pele, de acordo com o padrão que quem determinava era o cartório. E hoje já não é uma coisa obrigatória. Então eu acho que a tendência para o futuro é que isso mude. E eu sou total apoiadora nesse sentido, que não haja registro de sexo, até porque mesmo com cor de pele não é uma coisa que tenha muito sentido, a necessidade. A gente fala muito nos nossos processos que isso é só um indicativo, sabe? A certidão de nascimento é um indicativo do gênero que a pessoa vai tomar ou do sexo que ela pode manifestar, mas isso não é uma certeza. Eu acho que, como eu disse, o direito não tem muito lugar para isso, mas que o principal era a alteração ser respeitada. Se a alteração fosse respeitada, não teria tanto problema você fazer a certidão de nascimento, porque você tomaria ela como um indício. A partir do momento que você aceita a alteração, você toma, olha, essa certidão de nascimento, porque esse ser ainda não se manifesta. Biologicamente, na classificação que a gente adota biológica, ele parece ser isso, mas isso é um indício do que ele pode vir a ser. Se ele não vier a ser isso, ele vai ter total liberdade para ir lá e retificar o registro dele. Ele não vai ter empecilhos para isso. Se isso fosse feito administrativamente, bastava a pessoa ir no cartório. Se não fosse capaz, com a presença dos pais, que também é um questionamento, será que os pais têm que autorizar? Mas isso eu acho que é um pouco uma outra discussão. Muitas das nossas petições, para que o judiciário reconheça a identidade da pessoa, a gente precisa provar que, não, essa pessoa ela vive com esse sexo, ela vive com esse gênero há muito tempo, é estável. E se não fosse, sabe? Não é um problema.
É uma coisa que o direito necessita para que ele funcione. Por isso que é interessante também a gente ter toda essa discussão de mudar o próprio sistema jurídico, sabe? De, sei lá, descobrir novas maneiras de você reconhecer o direito das pessoas, de, sei lá, poderem ser reconhecidas como elas quiserem, sabe? Como elas se identificam.